Olá, tudo bem contigo? Espero que sim. Neste vídeo mostro como faço a manutenção do terreno, vou podar também umas árvores de fruto e vou fazer um teste ao damasqueiro baseado num artigo que li. O vídeo acabou por ficar grandinho porque te quero entregar já o resultado final. E para isso preciso de trabalhar rápido e muito mesmo. Já deves ter reparado que para eu publicar um vídeo demora sempre um tempo. Se calhar vou tentar mudar um pouco o formato e tentar fazer mais tipo de daily vlog e depois quando tiver o resultado final faço a compilação, que esses são mesmo os que realmente dão um gozo a fazer. Se és novo por aqui não te esqueças de dar apoio subscrevendo o canal, deixando o like e ativa o sininho para não perderes nenhuma novidade. Já tinha cavado ao redor de algumas árvores antes de pensar em gravar um vídeo sobre este assunto, mas sendo esta uma das minhas paixões, por que não? Ao longo do tempo vou falando sobre cada árvore, mas já dá para ver que muitas não levaram poda de formação quando foram plantadas. A única poda que levaram foi terem sido comidas por cabras quando eram árvores jovens, o que atrofiou o crescimento em algumas. Neste vídeo só vou abordar 3 frutíferas, mas mais para a frente vou gravar a poda de todas para ver os resultados no final. Bom, então continuei a cavar e cavei mais um pouco. À volta das árvores de fruto não vou lavrar, para promover assim a polinização das árvores com todas as flores dos trevos que ajudam a trazer os polinizadores para o terreno. Com a escassez de água este ano, fiquei naquela se cavava à volta das árvores ou não, sendo que a vegetação ajuda na retenção da umidade no solo, mesmo que à superfície. Mas por outro lado, este tempo seco ajuda-me na manutenção do terreno porque limita depois o crescimento de nova vegetação nos sítios cavados. E visto que algumas árvores tinham ervas daninhas e outras pragas num estado já bastante avançado, achei por bem fazer a limpeza geral. Quando são só trevos, nem vale a pena limpar porque não nos prejudica de maneira nenhuma, até deixa os campos verdejantes. Mas quando se apanha um tronco já grossinho de uma daninha, é com cada esticão nas costas vai lá vai. Aconselho a adotarem uma posição de trabalho melhor do que a minha, cavem mais lentamente, porque as ervas não vão a lado nenhum. Chegamos assim à primeira poda. Este hospedeiro carrega todos os anos, pelo que já partiu vários troncos com o peso da fruta, acabando assim por nem aproveitá-la. Vou cortar tudo o que fica rente ao chão, desbastar pequenas coisas e esperar pelo ano que vem para a próxima intervenção. De árvore para árvore, desinfetei as ferramentas de corte com hipoclorito de sódio, que é lexívia pura. Façam-no no local onde não possa cair para a terra porque contamina o solo e mata tudo o que toca. Passamos assim para o damasqueiro. No artigo que li, dizia que se deixarmos os troncos crescer na vertical, promove o crescimento de ramos fortes, mas que acabam por baixar a produção de frutos. Portanto, vou tentar treinar todos os ramos novos e mais maleáveis, e ver o resultado no ano que vem. Limpei alguns ramos secos e outros tantos que cresciam no interior da árvore, e assim ficou feita a manutenção desta.
pouco diferente, não achas? Passando para a romanceira, arrisquei e cortei todos os rebentos do chão bem rentinhos, porque todos os anos era a mesma coisa. Rebentava pelo pé e se acabava por tirar força à árvore. Desbastei também o interior de modo a libertar a árvore de tanto rebento novo e poupar as forças para dar boas romãs. As oliveiras aguentam tareias de meia-noite e podas drásticas. As frutíferas já não são bem assim, pelo que precisam de ser corrigidas todos os anos para não ser um choque muito grande e acabar por estragarmos a árvore ou mesmo matá-la. Aproveitei também, já que estava aqui, para dar um jeito nas lantanas, que já estavam meio selvagens. Na ameixeira mexi pouco. Retirei tudo o que estava seco e cortei ramos com crescimentos em sítios indesejados, o que mais uma vez, só o facto dessa limpeza ser feita, a árvore poupa forças para os ramos que sobraram. Subindo um bocado no terreno, passei para a enxada outra vez e limpei a vinha toda, que também já tinha muita coisa à volta. Depois falta só limpar os arames das guias dos anos anteriores e ajeitar o sistema de irrigação. Chegou então a altura de escarificar o terreno todo, e nenhum ângulo melhor do que este. Com cuidado, subimos e tal. E aqui vai disto. Não se esqueçam, pessoal, subscrevam o canal, metam um gosto e ativem o sininho para não perderem nada. Brevemente também vai sair o vídeo da horta deste ano, por isso mantenham-se atentos. Bom, esta grossura indica que já tem uns aninhos na luta. Tenho que substituir isto tudo por material novo. Aproveitei e tirei já para passar a terra toda como deve de ser.
Em locais inclinados como este, nunca se trabalha com o trator de lado, a modos de evitar acidentes de trabalho. Então nada que umas boas marcha atrás primeiras que não resolvam. Fica tudo limpo e não há chatices. Só usei a fresa aqui à volta da vinha. Sei que ao soltar a terra aumenta a probabilidade de germinação de novas ervas daninhas, mas precisava desfazer as raízes grossíssimas de tudo o que tirei. A partir de agora faço manutenção periódica. Pele nova já a ficar calejada outra vez. Isto é que é bom. À falta de uma luva, estupidez. E já agora metam um gosto também para o vídeo divulgar a mais pessoas. Fogo mesmo. Já agora subscrevam mesmo para me ajudarem daqui a uns tempos a comprar o estrume e a palha para substituir toda esta vegetação que estava a umedecer o terreno e a prevenir que isto seque mais rapidamente quando for regado. Portanto, subscrevam que é para ir comprar a palhinha e o estrume e conseguir meter isto em condições. Claro que não vou. Não vou usar isso. Opa! Eu devia ser grande jogador de golfe. Acerto mesmo certeirinho na erva. Fogo! Não é bem a mesma coisa. Ai não, que não é. E aí, queres ver aí grande cena de golfe? Só afasta-te. Só afasta-te e espera aí. Eles não vão ver bem. Porque eu tenho que mandar assim. Tenho que mandar assim. Ai, olha o pombo! Deixa eu mandar uma para ali. Pá, isto uma enxada, isto fosse com um número 3. Deixa lá ver. Aqui. Sim. Tá, deixa eu tirar isto primeiro. Para acertar bem. Exatamente. Olha aqui. Quantas jardas é que isto vai? Sim. Pau. Vê. Ai, ai. Oh, mas acertei. Espera aí. Era um bocadinho mais abaixo. Isto pesa aqui. 300 jardas. Tiger Woods, agricultor da Tuga, rapazes. Olha que depois um gajo não aproveita estas estupidezes, meu. Está a estranhar? Hã? Nada.
Está estranha, já. Está a gravar-me. Yeah. Tu não és boa youtuber, meu. Pois não. Isso vai aparecer. Ai, eu vou, não. Isso vai aparecer, acredita.